Então, bom dia a todos, né? Já sentindo a presença do nosso querido Jesus e de toda a espiritualidade amiga, querida, que providencia tudo para nós, já em nossos lares, né? Isso nós temos a certeza. E hoje eu abri aqui o livrinho Apelos Cristãos, de Chico Xavier, né? Através do Dr. Bezerra de Menezes. Então, é esse aqui. Então, eu abri aqui, Deb, tópicos do auxílio espiritual. Irmãos, devotados amigos espirituais, estão cooperando na vida maior em benefício de nossa paz. Confiemos na bênção divina. São tópicos, são recadinhos, né? Que o doutor Bezerra está mandando para nós aí. Prossigamos no caminho da elevação, buscando sempre a bênção e o amparo de Jesus. Os benfeitores da vida maior cooperarão em favor de todos nós. Então, vamos ter confiança, né, gente? Amigos espirituais de sempre auxiliam-nos na manutenção das forças de nossa fé para o êxito nos nossos testes de calma e serenidade, paciência e compreensão, a que tenhamos sido chamados. Olha aí, os momentos de luta, né? Então, que a gente precisa de manter as forças, manter a fé, a serenidade, a paciência. Então, os nossos amigos estão aí do nosso lado. Com fé viva em Deus e em nós mesmos, sigamos adiante, hoje e sempre. Sigamos abençoando e amando sempre. Diversos amigos do plano maior têm fortalecido as nossas energias para a superação das dificuldades no capítulo da compreensão integral da nossa necessidade de aceitação das experiências indispensáveis da vida. Essa necessidade de aceitação, né? Diante das provas, das experiências. Todos os nossos pensamentos de paz e esperança alcançam os entes queridos à distância e estejamos na certeza de que não há semente de amor sem germinação no solo do tempo. Que o Senhor nos fortaleça e dirija. Confiemos na bênção do Senhor, que nos sustenta na travessia das provas necessárias. Estamos, nós, os amigos do outro plano da vida, apostos e confiamos no amparo de Jesus em benefício de todos. Que o Senhor nos sustenta e fortaleça. Quanto possível, simplifique as preocupações e ajude-se através da serenidade que ele facultará a sustentação do refazimento físico. Cada noite, faça o seu culto rápido da oração e medite os nossos princípios espíritas. Receberá nessas ocasiões a cooperação mais direta dos benfeitores que lhe assistem os passos. Nossos queridos companheiros da esfera física prosseguem sob o amparo espiritual de que necessitam, dentro de todas as possibilidades espirituais de auxílio ao nosso alcance. Então, é nós aí fazendo a nossa parte, né? Tá aqui o doutor Bezerra falando, né? Manter a serenidade é difícil, né? Às vezes é assim, né? Que nós somos santos, não. Mas nós estamos aqui aprendendo, né, gente? Então, esse momento do nosso encontro aqui no Evangelho é o momento que nós nos oportunizamos, né? Porque a espiritualidade quer nos falar,
está pronta para nos ensinar e nos ajudar. Então, é um momento que nós estamos tendo, é um presente que nós estamos recebendo, poder ouvi-los, né? E aí eu já peço desculpas, porque às vezes a gente não atende. Então, eu peço por mim e por vocês, todos, meus irmãos, amigos, queridos, né? Aí à distância, mas que estão também recebendo esse chamado, né? Eles estão nos pedindo para manter a serenidade, a calma, a fé, a esperança, né? Buscar no Evangelho, buscar nas orações, buscar nos momentos de reflexão, essa paz que nós precisamos, só assim que nós vamos vencer as dificuldades que teremos que vencer, sim, porque nós já viemos com tudo combinado, né? Então, pedindo ao Senhor Jesus que nesse momento, presente aqui nos nossos lares, toda a espiritualidade amiga, abrindo nossos ouvidos para entendermos o que o Evangelho está nos pedindo e nos ensinando hoje. Graças a Deus, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre ele seja louvado entre todos nós na terra. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, dona Vânia, obrigada por nos trazer esses tópicos aí para a gente poder refletir, né? E muito bacana quando a senhora disse que é um presente nós estarmos aqui reunidas, e é mesmo, e é mesmo. Muitas de nós hoje poderíamos estar deitadas, enroladas nas nossas cobertas, ou envolvida nas dificuldades, nos nossos desafios, sem coragem, sem esperança, desanimadas. E, no entanto, nós nos encontramos aqui todos os domingos, né? Nós temos aqui esse grupo que é uma corrente de oração, onde um vai fortalecendo o outro, porque nós somos amparadas aqui por esta espiritualidade tão benfeitora, tão misericordiosa. Então, é um presente, sim, nós estarmos aqui. Nós termos conhecimento, ainda que não coloquemos em prática totalmente, o Evangelho é um presente nas nossas vidas. Nós, neste momento da nossa encarnação, termos o conhecimento da reencarnação, e termos nos tornado espíritas é um presente, porque a doutrina espírita nos traz Jesus dia a dia, Jesus conosco. Jesus, ele não está distante. Jesus, ele não se encontra lá na parede, naquele crucifixo. Jesus caminha conosco. Jesus enviou vários missionários em épocas diferentes, sempre com esse objetivo de nos ensinar, de nos falar, olha, estou aqui, você não está sozinha. Quantos neste momento, minhas irmãs e meu irmão, que acho que é só Leléu que tem aqui do sexo masculino, quanto neste momento pessoas lidam com dificuldades, amontoadas aí de problemas e totalmente sem esperança de dias melhores. Então, nós estarmos aqui reunidas em torno do Evangelho é um presente. É um presente de Deus nas nossas vidas. Então, que a gente possa trazer esse presente para dentro de nós. Caminharmos. Ô, Lúcia, só um momentinho, que o meu celular fechou aqui. Você está conseguindo me ouvir? Estou vendo e ouvindo. Menina, ficou a tela aqui toda escura, mas como está me ouvindo, eu vou continuar, tá? Então, isso também estou vendo. Pode continuar. Estamos ouvindo. Maravilha. Porque a tela aqui, não sei qual foi o processo. Então, gente, nós estarmos aqui é um presente e a gente tem que entender. Estarmos aqui ainda na Terra, temos oportunidade todos os dias de redirecionar a nossa caminhada. Todos nós.
Então, a gente pode acordar, fazer aquela prece, pedir a Deus amparo para este novo dia, agradecermos profundamente pelo seu amparo e levantarmos das nossas camas e sairmos para os nossos trabalhos ou cuidarmos das nossas casas, da nossa família, não importa. Cada um, aonde estiver, vai poder sempre fazer a diferença naquele lugar. Então, a nossa mensagem de hoje do Evangelho é do capítulo 5, um dos capítulos, né, maiores aqui, depois da prece, da coletânea de preces, que é bem-aventurados os aflitos. Então, Jesus, no Sermão da Montanha, nos diz: bem-aventurados os que sofrem, porque serão bem consolados. Mas será que é simplesmente sofrer para eu ser feliz? Não, gente, não é isso. É o olhar que a gente tem diante daquela dificuldade que a gente enfrenta, diante daquele desafio. Porque sofrer só por sofrer não quer dizer nada para nós. Se nós não estamos abertos para tirarmos dali aquela lição proveitosa que aquela amiga, que aquela mensageira da dor está nos trazendo como um aprendizado. Então, se a gente não vai tirar, de nada está nos valendo. A gente pode ainda se comprometer ainda mais diante daquela provação. Então, hoje, gente, é o item 20. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não é feita para mim. Lamentam-se, em geral, as pessoas em todas as posições sociais, né? Como nós ouvimos isso? Meus queridos filhos, isso prova, melhor que todos os raciocínios possíveis, ser verdade a seguinte máxima: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude primaveril são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão invejadas. Digo mais, só um momentinho, pois que ouvimos ininterruptamente no meio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades reclamarem amargamente da própria condição de vida. Então, se a gente for analisar, todas as vezes que nós colocamos um se, não, eu só serei feliz se eu tiver uma condição financeira bacana. Aí, muitas vezes, você tem e, de repente, você perde. Então, você vai ser infeliz. Não, eu só serei feliz se eu conseguir fazer essa viagem, se eu conseguir ter esse carro, se eu conseguir montar isso. Todas as vezes que nós colocarmos para a condição da nossa felicidade um se, nós não vamos ser. Porque nós não podemos colocar a nossa felicidade em coisas materiais e perecíveis, que nós podemos perder a qualquer momento. Então, se você perder aquilo, você não vai ser feliz. Mas quando a gente vai estudar, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, lá vai nos dizer que aqui nós não teremos a felicidade completa e verdadeira. Mas nós podemos, sim, ter uma felicidade relativa. Nós podemos, sim, ter momentos de grande felicidade, que irão nos renovar, que irão nos fortalecer, e que nós precisamos, primeiramente, tirar essa lente escura
essa lente escura que não nos possibilita sentirmos essa felicidade dentro de nós. Porque a felicidade, ela não está fora. Nós não podemos colocar também a nossa felicidade na mão de outras pessoas, delegar para outras pessoas. Então, a gente vai analisar que é algo de dentro, que ela é um estado de cada um de nós. E que muitas vezes nós percebemos pessoas vivendo assim em situações tão difíceis que você olhando aquele cenário, você fala assim, gente do céu. E a pessoa te dá um banho de esperança, de fé, de confiança em Deus. Está vivendo ali o seu dia a dia e tirando o seu aprendizado. E aí a gente vai lembrar até daquela historinha, né, que diz que tinha um homem muito simples no campo, ali cuidando da sua terra, e de repente passa um grande industrial em um helicóptero ali com papéis assim no seu colo, e aí ele olha, né, para aquele homem simples ali cuidando da terra e ele diz assim: "Ah, felicidade é daquele senhor ali, ó. Não tem esses problemas que eu tenho, tantos problemas para resolver, tantos funcionários que eu tenho que dar conta. Com certeza aquele homem ali é muito mais feliz que eu." E aí o Senhor, cuidando da terra, aquele sol, né, escaldante, ele olha e diz assim: feliz é aquele homem ali, ó. Com certeza deve ter muito dinheiro. Olha, em um helicóptero ali. E eu aqui, nesse trabalho, nesse esforço do dia a dia. Tenho que tirar da terra com muito suor o meu sustento. Então, a gente percebe que para cada pessoa, cada um de nós, vai colocar a sua felicidade em locais, em ambientes, em situações diferentes. Quando, para cada um, ela vai ter um peso, ela vai ter um significado, não é? E aí, esses dias, eu assistindo uma palestra de um psicólogo e médico espírita, e aí ele disse que, recém-formado, ele foi convidar seu Miguel, foi visitar seu Miguel. E eu já gostei da história, porque Miguel é o nome da minha família, né? Miguel é pai, Miguel é irmão, Miguel é filho, minha família é cheia de Miguel. E aí, ele disse que foi visitar seu Miguel. Seu Miguel morava em uma casa pobre mesmo, que a gente pode analisar, dizer. Era um homem que vivia com muitas doenças, inclusive a erisipela, já tinha perdido assim 2 dedos. E ele disse que quando começa a conversar com o seu Miguel, ele já entende por que que o colega disse assim para ele: olha, João, quando chega aqui no centro espírita, as pessoas muito amargas, que reclamam de muitas situações, a gente leva ela para fazer uma visita para seu Miguel. A gente deixa ela lá conversando com o seu Miguel e vai fazer outra coisa, vai fazer outras visitas. E olha, é incrível como essa pessoa, ela chega de uma forma e ela sai de outra. Ela sai totalmente renovada depois de conversar com o seu Miguel. Esse homem, ele passa para cada pessoa que chega ali uma esperança tão grande e uma alegria de viver, que toda a situação em seu entorno não fez com que ele se tornasse uma pessoa amarga. Muito pelo contrário. Ele sempre fala assim: ah, doutor, eu quero ainda ter muita saúde, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer. E esse homem já tinha 70 e poucos anos. E muitas vezes nós conversamos com jovens que é assim de uma amargura, que é de uma tristeza. Então, para essas pessoas, terão um peso maior, uma dificuldade maior.
E quando aqui o Evangelho fala que a felicidade não é daqui, principalmente porque a gente lida aqui com muitas desigualdades, né? Com muita diferença. Nós estamos mergulhados no processo da reencarnação, com afetos, com desafetos. Lidamos com os desafios de todos os dias, com esse cunho de crescimento, né? De crescimento moral, de crescimento espiritual, de nos melhorarmos. E a nossa fé, se a gente for analisar, a nossa fé ainda é uma fé muito vacilante. A gente diz assim, nossos filhos saem e a gente fala assim, vai com Deus. Deus te ampare. Deus cuide de você. Mas, em seguida, aquela inquietação já nos envolve. Basta que os nossos filhos saiam do portão para a rua. Então, onde está a confiança nesse pai que tudo provê, que olha para todos nós, que sabe tudo que cada um aqui precisa lidar, precisa passar para o seu próprio crescimento? Se nós, enquanto pai e mãe aqui na Terra, imperfeitos que somos, queremos sempre o melhor para os nossos filhos, imagina o nosso pai, gente. Então, a gente percebe que a nossa fé ela ainda é uma fezinha muito vacilante. A gente fala tanto que o centro espírita é um hospital, é uma escola. E muitas vezes, quando a gente está precisando, nós mesmos, trabalhadores, quando nos encontramos doentes, o que é que a gente faz? A gente não busca a casa como um hospital. Ah, não, hoje eu não estou em condição de trabalhar. E a gente não vai. Mas você não poderia ir para tomar um passe, para ouvir uma palestra, para se colocar naquele dia, para ser amparado pela espiritualidade? Porque, com certeza, a gente chega de uma forma e a gente sai de outra. Isso é fato, gente. A gente chega cansado. Ai, hoje, se eu pudesse hoje, eu ficava em casa. Nossa, como é que eu cheguei do trabalho cansada. O que é que eu vou doar lá? Mas a espiritualidade, ela é tão misericordiosa que desde o momento em que nós chegamos na casa espírita, desde o momento em que nós sentamos ali, que nós ouvimos a música, que fazemos aquele silêncio interior, a espiritualidade já se aproxima de nós, já cuida de nós, já trabalha ali com a nossa mente, com os nossos sentimentos. E ao final do trabalho, nós podemos dizer com toda certeza, nós somos outra, nós somos outro. E nós nos colocamos ali para servir e para recebermos também. Então, vamos lá, gente. Se alguém quiser fazer qualquer pontuação, ainda que eu não esteja vendo aqui, tá? Porque eu estou com medo de mexer e sair, pode se colocar, tá bom? Já que vocês estão me vendo, então tá tudo certo. E ouvindo. Ô, Deb, Oi, Deb, pode deixa falar. eu falar aqui só para registrar mesmo, né? Mas ontem foi um desses dias, você bem sabe, eu estava muito cansada. Eu cheguei me arrastando, posso dizer assim. Acordei atrasada e fui. Mas já no meio do trabalho, né? Fico com as crianças, trabalho na evangelização. Gente, você não tem ideia de como eu fui renovada, as minhas forças, assim, revigoraram, porque eu passei uma semana trabalhando muito, então eu estava, assim, exausta, mas eu cheguei tão cansada que estava no meu rosto, assim. Mas, assim, e Debbie acabou de falar isso, é incrível como a espiritualidade, ela nos ampara, nos trata, e meia hora depois, já aquele cansaço já foi embora. E eu posso dizer, porque ontem mesmo foi um desses dias para mim. Que bacana. Que bacana, é isso mesmo, eu sei, que eu olhei para você e vi que você estava realmente com aparência muito cansada. Outro ensinamento bacana também, que eu acho que a gente pode colocar aqui, que nós tivemos ontem, foi de uma trabalhadora. Com a questão da chuva, sua casa encheu de água, ela perdeu geladeira, máquina de lavar. Então, assim, eu estava um pouco preocupada, porque
Uma outra colega já tinha falado que não estava bem, que não ia. E as pessoas vão, né, gente? Fazem tratamento, então a gente já chega com aquela preocupação. Ah, meu Deus, como é que vai ser? Mas aí ela me surpreendeu quando ela chegou lá. Eu falei assim, nossa, eu achei que você não vinha. Ela falou assim, mas é o que eu preciso me renovar, minha irmã. Preciso estar fortalecida, porque hoje eu não vou poder voltar, porque a casa ainda está cheia de água, ela só deu tempo de pegar os 2 filhos no meio da noite e vir para a casa da mãe. Mas amanhã eu vou precisar voltar, porque segunda-feira é dia de trabalho, a vida continua, né? E aí vou ter que ter força para ver como é que eu vou fazer. Então, assim, são os desafios que cada um aqui enfrenta, cada um na sua situação. Mas eu sinto isso. Mas todos nós temos alguma situação, meus irmãos. Todos nós temos, mas a gente precisa se colocar à frente desses desafios e entender que os desafios eles trazem para nós esse cunho de ensinamento, de fortalecimento, e que muitos deles nós mesmos pedimos quando a gente estava no plano espiritual. Então, agora, não adianta querer recuar. E a gente sabe que quanto mais a gente se afasta, né, do conhecimento do Evangelho, dessa proposta de um homem de bem, quanto mais a gente se envolve aí em questão de vícios, de dificuldades morais, mais a gente vai estar atrelado à dor, mais a gente vai estar atrelado a uma dificuldade. Então, é necessário fazer essa transformação interior, que a gente sabe que não é no passo de mágica. Ninguém chega hoje na casa espírita, ninguém chega na igreja, ninguém chega em uma ONG, um trabalho, não importa o quê, que vai te levar a uma proposta de melhoria e que você já no dia seguinte, você já é o ser de luz. Não, gente. É uma construção de dia a dia, de idas, de vindas, como a gente tem feito até hoje. Mas nós estamos, hoje, segundo a gente ouve, na nossa melhor versão. Então, é ter esse olhar esperançoso. Mas essa esperança, ela é construída, tudo é construído. E a gente vai lembrar também daquela outra historinha, né? Que aquela pessoa chega assim em uma loja e tinha assim, a loja da felicidade. Ela então entra e tinha assim, nomes, né? Amor, alegria, felicidade. Então eu quero isso, eu quero aquilo. E aí ela toma um susto quando a vendedora traz vários saquinhos com sementes. Ela falou, não, mas não foi isso que eu pedi, não. Sim, foi isso que a senhora pediu. É porque a senhora tem que plantar. Aqui estão as sementes. Semente da alegria, semente do amor. A senhora vai precisar plantar para a senhora poder colher. Então, tudo é uma plantação, gente. Tudo é uma semeadura. Nós estamos aqui semeando. Às vezes a gente fala muito de Chico, daquela questão, né, assim, de todos os desafios que ele enfrentou desde a sua infância, mas as pessoas que conviviam ao lado de Chico nos colocam que ele era uma pessoa feliz, que ele adorava contar casos, que ele ria, que ele adorava estar ali com amigos, e que ele falava muito dessa questão, dessa alegria de viver. A gente tira isso também de Edivaldo, né? Da sua alegria, dos casos que ele contava, dessa alegria de viver que tem que estar dentro da gente. Porque senão, das dificuldades que a gente enfrenta, dos desafios, a gente acaba ficando o quê? Amargos, amargas. E ninguém quer conviver com uma pessoa amarga do seu lado. Uma pessoa que já acorda e começa a reclamar, só reclamar, porque o que a gente coloca? Geralmente a gente coloca a felicidade naquilo que a gente não tem. A gente não coloca naquilo que a gente já conseguiu, naquilo que a gente já tem. Não, mas a gente vai colocá-la sempre distante da gente. E aí, as coisas que a gente vai conseguindo, é como se não fosse o essencial para a gente, porque a gente quer o que está lá e que a gente ainda não conseguiu. Então, é aprender
a colocar a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa felicidade naquilo que a gente já tem, naquilo que a gente já tem. E não somente nas coisas perecíveis que vão ficar. Diante desse resultado, né, do que eles colocam aqui, que a felicidade ela não está nas coisas materiais, nem na riqueza, nem no poder, nem na juventude. Diante desse resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta cobiça a posição dos que parecem favorecidos pela fortuna. E como é fácil hoje, gente, você olha aí nas redes, só tem gente feliz, né? Ó, faz uma selfie, ó, pega um ambiente bacana, coloca um fundo, ó, e aí parece que a pessoa é a pessoa mais feliz do mundo. Será que aquilo é verdadeiro? Você sabe o que aquela pessoa passa? Você sabe à noite, quando ela põe a sua cabeça no travesseiro, o que é que ela enfrenta com ela mesma? Nós não sabemos. Então, a gente já vê que é um engano, que é uma ilusão, muitas vezes, você querer ter a vida do outro. Olha como fulano é feliz. Nossa, olha só. Então, nós temos que sermos felizes com o que nós já conquistamos, com a vida que nós temos. Agora, é claro que isso não quer dizer que a gente tem que sentar, que a gente não tem que correr atrás daquilo que a gente almeja e que seja errado. Que não é, né, gente? Que não é. Mas o que eu quero dizer é que não adianta você invejar o que o outro tem, o carro que o outro comprou, porque nós não sabemos o que aquela pessoa, o que ela traz, o que ela precisa enfrentar no seu dia a dia. Então, é nós sermos felizes com o que nós já conseguimos ter. E muitos de nós aqui já temos muita coisa boa. Olha, com tanta chuva, aqui em Santa Cruz de Cabralha, perto de nós, ainda temos irmãos desabrigados, que a felicidade hoje para ele, com certeza, seria ter ali a sua casinha seca. Outro que se encontra neste domingo, hospitalizado, a felicidade para ele seria poder voltar para casa. Então, gente, vamos analisar e vamos trazer essa esperança para dentro de nós. Porque nós já temos muitas coisas, sim. E o sentimento de gratidão, ele deve nos envolver todos os dias. A gratidão abre portas. É o primeiro sentimento que a gente deve ter quando a gente abre os nossos olhos, que é o primeiro milagre, né? Então, vamos lá. Me perdi aqui, mas vou me encontrar, tá? Fácil é concluir, por conseguinte, que a Terra ainda é um lugar de provas e expiações. Dessa forma, os que pregam que a Terra é a única habitação do ser humano e somente nela lhe é permitido, em uma única existência, alcançar o mais alto grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam seus ouvintes, pois está demonstrado por uma experiência de muitos séculos que este globo propicia apenas, especialmente, as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Então, aqui nós não teremos essa felicidade completa, mas nós teremos, sim, uma felicidade relativa. Nós podemos, sim, colocar a nossa felicidade, por exemplo, nesse momento. Podemos, sim, colocar a nossa felicidade em estarmos com a nossa família, em estarmos no trabalho do bem, que nos renova, que nos traz alegria, e que a gente sai totalmente renovado, numa conversa, numa escuta, nossa, em uma praia, né, em visitar um jardim, em visitar uma praça, em estar com amigos. Então, vamos lá. Em tese geral,
pode-se declarar que a felicidade é uma utopia em busca da qual as gerações se empenham sucessivamente, sem jamais lograr alcançá-la. Pois se neste mundo é raro encontrar alguém sábio, nunca se depara com uma pessoa totalmente feliz. Então aqui a gente não vai lidar com essa felicidade completa e nem alguém totalmente feliz. Para quem não se guiar pela sabedoria, a felicidade na Terra é algo tão efêmero que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se esvai em uma sequência de amargores e decepções. E notai, meus queridos filhos, que me refiro aos felizes da terra, aos invejados pela multidão. Por consequência, sendo a morada terrestre destinada a provas e expiações, é necessário admitir que existem em outros lugares moradas mais favorecidas, onde o espírito, ainda aprisionado na carne material, possui em sua plenitude as alegrias concernentes à vida humana. Por isso é que Deus semeou no infinito os belos planetas superiores, para onde vossos esforços e tendências um dia vos farão gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, diante da nossa condição ainda, né, da nossa condição material, da nossa condição de imperfeição, a gente ainda não é merecedor dessa felicidade verdadeira. Mas nós estamos no caminho dessa renovação interior. E assim, já sabemos que ninguém aqui vai conseguir ter felicidade em cima de uma infelicidade alheia. Não, eu vou ser feliz quando eu conseguir isso aqui, ó, mas fulano está aqui no meu caminho, então eu vou tirar, vou fazer de alguma forma para que ela saia do meu caminho, porque aí eu vou ser feliz. Não vai ser, não seremos. Não seremos, é o contrário, né? É como um amor, quanto mais você dá amor, mais aquilo se expande. Né? Quanto mais você amplia isso, mais você sente isso no seu interior. E isso te dá uma alegria de viver, isso te renova, isso te dá esperança. Então, cada vez mais a gente aprende que é você dá, você recebe. E vai chegar um momento que você vai se doar tanto, que isso já vai ser algo natural dentro de você. E você vai sentir-se feliz pelo que você já faz, independente se você recebe do outro ou não. Das minhas palavras, todavia, não deduzais que a terra esteja para sempre destinada a ser uma penitenciária. Certamente não. Dos progressos efetuados, podeis facilmente inferir os progressos futuros. E das melhorias sociais conquistadas, novas e mais fecundas melhorias. Essa é a tarefa imensa que deve cumprir a nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, meus queridos filhos, que um santo estímulo vos anime e cada um se despoje energicamente do homem velho. Gente, a gente percebe em muitos capítulos do Evangelho os Espíritos nos convidando aqui a essa renovação, a trabalhar em nós esse homem velho que insiste em ficar, mas que pode ser renovado a partir do momento que a gente queira essa renovação. É o que a gente sempre coloca. Nós recebemos muito amparo, muita assistência da espiritualidade. A doutrina espírita nos traz consolo, situa cada um através da reencarnação onde precisa estar. Mas eles não vão fazer um trabalho que é nosso e que nós precisamos fazer.
da nossa autorreforma, do nosso autoconhecimento, porque a gente só pode reformar aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente conhece, né? Então, para a gente perceber isso, a gente precisa ter esse olhar para dentro de nós. Senão a gente não vai conseguir modificar nada. Então, é necessário para que possa surgir um homem renovado, uma mulher renovada, na construção desse homem de bem, como o Evangelho, né, nos fala aqui, que é do seu dia a dia, trazer isso para dentro de nós, para a nossa prática diária, do nosso dia a dia, porque lá no centro espírita, gente, é muito fácil. Nós temos pessoas que comungam, vamos dizer assim, de uma forma que é o nosso pensamento, com os nossos desejos. O difícil é no nosso dia a dia. O mais difícil é na família, gente. É com aquele familiar difícil, com aquele filho problemático, com aquela filha. Mas que nós precisamos ali exercitar tudo isso que a gente aprende. Né? Não é lá fora, é dentro de nós e é com aqueles que estão próximos a nós. Consagrai-vos todos à divulgação do Espiritismo, que já começou vossa própria regeneração. Então, essa regeneração ela já está ocorrendo, e não é de agora. E todos nós estamos contribuindo com esse planeta regenerado. Se nós estamos aqui divulgando o Evangelho, se nós divulgamos no nosso dia a dia, através da nossa exemplificação, nós estamos já contribuindo com esta nova terra. É um dever tornar vossos irmãos partícipes dos raios da luz sagrada, né? Então, convidar, compartilhar, divulgar, é o empréstimo de um livro que vai trazer para aquela pessoa, muitas vezes, o que ela está precisando, é convidar para ir para o centro, é convidar para fazer um tratamento. Isso não quer dizer que a pessoa tem que se tornar espírita, se tornar muito bom, maravilha, mas não é com esse cunho, né? É levar para que a pessoa ela tenha força, para que ela possa adquirir energias renovadoras para ela poder prosseguir. Essa é o objetivo, esse é o objetivo, né, de todos nós considerados cristãos. Portanto, mãos à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar as futuras gerações. Um mundo onde a felicidade não seja mais uma vã palavra, mas que a gente possa realmente sentir essa alegria, essa felicidade no dia a dia e na conquista de cada um. Que possamos nos sentirmos felizes quando observarmos que um irmão, por exemplo, ele conseguiu vencer a problemática do vício. Possamos nos sentir felizes com a felicidade, com a conquista dos outros. Que aquela irmã que chegou em um processo de obsessão tão difícil, pelo seu próprio esforço, pela sua própria renovação, ela se tornou uma nova pessoa. E isso vai nos dando alegria, a partir do momento em que você se alegra com as conquistas dos outros. Tirando realmente sentimentos tão velhos, tão infantis de nós, como, por exemplo, a inveja. Ah, fulana conseguiu isso, mas também é por isso. Parece que a gente não fica feliz com a conquista do outro, gente. E a gente tem sim que ficar. Porque todos nós aqui lidamos com muitos desafios, com muitas dificuldades. Entender que muitas vezes aquele coração aflito que chegou lá na casa, ele não quer ouvir sermão. Ele quer uma escuta. Uma vez perguntaram para Chico, quando ele ia nos presídios, se ele falava da obsessão,
se ele falava que foi os vícios que conduziu cada pessoa ali àquela situação que eles se encontravam. E ele disse que não, que as pessoas ali já estavam sofridas demais, que elas não precisavam de sermão, que ele falava de Jesus, o quanto Jesus os amava. Então é isso. Muitas vezes, aquele coração aflito, ele não quer que você fale da lei de causa e efeito. Ele não quer que você diga que ele está ali porque, olha, foram as suas próprias atitudes. Ele quer ouvir do seu coração que Jesus é amor. E que, acima de tudo, existe uma misericórdia infinita que vai estar sempre olhando por nós. Então, é isso o evangelho de hoje, a nossa mensagem. Que a espiritualidade amiga possa nos renovar, nos amparar, nos fortalecer. Que a esperança seja de todos os dias. Que ao despertarmos das nossas camas, o sentimento de gratidão e de esperança possa estar conosco. E aí eu passo para um coração amigo que queira fazer a nossa prece, a magnetização das nossas águas. Na prece de hoje eu queria pedir pela irmã Luzimara Evangelista, que está passando por momentos muito difíceis e precisando da prece dos irmãos amigos. Vou até anotar o nome dela aqui, viu, Leléo? Luzimara Evangelista? Isso. Tá bom. Obrigado. Nada, meu querido. Gente, quem vai fazer, então, a nossa prece? Quem vai magnetizar as nossas águas? Se vocês não quiserem bônus, tá? Eu quero, eu já emplaco aqui. Mas eu gostaria que um coração amigo se colocasse aí para fazer. Se não tiver ninguém, eu faço, tá, gente? Também não é obrigado, é se a pessoa quiser fazer. Posso fazer, então? Eu faço, Debbie. Ah, maravilha, graças a Deus, Eliane. Bom dia, querida. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao divino amigo Jesus, provedor de nossas vidas, fonte inesgotável de amor. Mestre querido, agradecemos mais uma vez por nos reunirmos em torno dos teus ensinamentos, sentindo a tua presença amorosa. Agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que tem nos concedido em prol do nosso melhoramento moral, do nosso crescimento espiritual. Obrigado, Mestre. Mas te rogamos, permaneças conosco, irradie as suas energias de cura, de amor, de consolação sobre todos nós, sobre a nossa irmã Luzimária, que o Senhor possa visitá-la, Senhor, ampará-la neste momento de dificuldade. Bênçãos de amor e de luz possa também se irradiar sobre as nossas águas, transformando este líquido já tão precioso em verdadeiro medicamento para os males do nosso corpo físico e espiritual, para que todos aqueles nossos irmãos que bebam desta água sintam suas energias serem renovadas, fortalecidas. Obrigado, Mestre Jesus, e com a prece que o Senhor nos ensinou. Encerramos hoje, agora, o nosso culto do Evangelho no lar, dando graças a Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações,
e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Eliane. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Um domingo de muita paz, de muitas alegrias e de muita sintonia com o bem, com o amor. Que tenhamos uma semana muito feliz dentro do que a gente pode ter. Beijo no coração de cada um e de cada uma.